Há muito tempo, séculos atrás, em uma pequena parte desse nosso vasto mundo, vivia um povo chamado de os Filhos de Israel. Desses filhos surgiram certos homens e mulheres através dos quais Deus se revelou para toda a humanidade. Um deles foi Moisés, chamado por Deus. Numa distribuição Works Editora, Moisés, chamado por Deus, um episódio do Velho Testamento. Versão brasileira, Estúdio de Cinema, São Paulo. Muitos anos depois de José, filho de Jacó, governar no Egito, surgiu um faraó que mantinha o povo de Israel em cruel escravidão. Com esse faraó impiedoso, até o nascimento de um filho não trazia alegria para a casa de um israelita, pois ele ordenara que todo filho de israelitas devia ser morto. E para aqueles cuja vida era poupada, o futuro só aguardava trabalho duro e tratamento cruel nas mãos dos egípcios. Mas Deus não tinha abandonado seu povo. Aquele que ele havia escolhido para libertar os israelitas da sua escravidão tinha nascido, e sua mãe Joquebede o escondeu dos soldados egípcios. Após 3 meses, quando ela não podia mais esconder o bebê na sua casa, Joquebede o pôs em um cesto betumado com pés e o deixou na margem do rio, para onde a filha de Faraó muitas vezes ia. E Miriam, a irmã do bebê, vigiou para ver que nenhum mal lhe acontecesse. Quando a filha de Faraó viu o cesto entre os arbustos, mandou uma de suas servas trazê-lo para ela. Cheia de compaixão pelo bebê que chorava, que ela reconheceu como israelita, a filha de Faraó decidiu criá-lo como seu filho. Quer que eu traga uma mulher hebreia para cuidar do menino para você? Sim. Vai e ache uma mulher para cuidar do menino. Assim, a própria mãe do bebê pôde ficar com ele, até ele ter idade suficiente para viver no palácio. E a filha de Faraó decidiu chamar o menino de Moisés, porque o tinha tirado das águas. Foi assim que Moisés cresceu no palácio de Faraó e recebeu todos os treinamentos, direitos e privilégios de um príncipe do Egito. Mas um dia, quando ele viu um egípcio açoitar um israelita, um de seu próprio povo, Moisés tomou o egípcio e o matou. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando e tentou fazer as pazes entre eles. Ele perguntou ao primeiro que começara a briga: Por que fere a seu próximo? Quem o colocou como maioral e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Esta coisa foi descoberta. Agora o faraó vai tentar me matar também? Assim que ele souber? Temendo pela sua vida, Moisés fugiu para o deserto. Durante 40 anos, Moisés viveu na terra de Midian. Lá ele se casou com uma das filhas de Jetro e cuidou das ovelhas de seu sogro. Mas muitas vezes, nesses anos, Moisés pensou no sofrimento do seu povo no Egito e orou por sua libertação. Então, um dia, no Monte Sinai, Moisés viu um arbusto em chamas, mas as chamas não o consumiam. E o Senhor falou com ele do meio do arbusto em chamas. Moisés, não te aproximes. Tira teus sapatos, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito e tenho ouvido o seu clamor. E eu vou libertá-lo dos egípcios e trazê-lo a uma terra boa, que emana leite e mel. Vem agora, e eu te enviarei ao faraó
para que tires o meu povo do Egito. Quem sou eu que vá ao faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Certamente eu estarei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a mim nesse monte. Mas quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que lhes direi? Assim dirás aos filhos de Israel, Deus me enviou a vós. O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Mas e se o meu povo não acreditar em mim, ou se não me ouvir, e se disserem, o Senhor não te apareceu? O que é isso em tua mão? É uma vara? Lança-a na terra. Estende tua mão e pega-a pela cauda. Agora mete tua mão esquerda em teu peito. Está leprosa e branca como a neve. Torna a meter a tua mão em teu peito. Se não acreditarem quando virem o primeiro milagre, irão acreditar quando virem o segundo. Mas eu não sou homem eloquente. Eu sou pesado de língua. Quem fez a boca do homem? Não fui eu, o Senhor? Vai, e eu estarei contigo. Senhor, peço-te, envia outra pessoa. Eu enviarei a Arão, teu irmão, ao teu encontro. Eu estarei com os dois, e vos ensinarei o que haveis de dizer e fazer. Depois disso, Moisés ficou sozinho, mas a vontade de Deus estava clara. E quando ele pensou em tudo que acabara de acontecer, admirou-se por Deus ter escolhido a ele para ser o líder do seu povo. E como o Senhor havia prometido, o irmão de Moisés, Arão, veio para o deserto ao encontro de Moisés. Lá Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe dissera e sobre os milagres que Deus o mandara fazer. Então Moisés e Arão partiram juntos para a terra do Egito. Quando Moisés e Arão chegaram no Egito, eles reuniram todos os líderes dos filhos de Israel. E Arão lhes contou o que o Senhor havia dito a Moisés, e ele fez os milagres diante deles. Quando os líderes de Israel viram a prova que Deus deu, eles acreditaram que Deus viera para ajudar o seu povo e libertá-lo da sua escravidão no Egito. E eles inclinaram suas cabeças e adoraram o Senhor. O faraó de quem Moisés fugira há 40 anos estava morto e um novo faraó reinava agora sobre o Egito. Mas por tudo que Moisés viu, ele sabia que os egípcios continuavam cruéis com os israelitas como sempre tinham sido.
O coração de Moisés queimou dentro dele quando ficou diante do rei brutal que oprimia seus compatriotas israelitas. Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Quem é esse Senhor Deus cuja voz ouvirei para deixar Israel sair? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei o povo de Israel ir. O Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto, deixe-nos ir pelo caminho de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor. Por que fazer o povo parar as suas obras? Talvez tenham pouco trabalho e por isso clamem: vamos oferecer sacrifícios a Deus. Eu lhes darei o que fazer. Eu aumentarei a sua carga. Não dei mais palha a eles para os tijolos. Eles colham palha para si, mas farão a mesma quantidade de tijolos. Isso os manterá ocupados. Ocupados demais para oferecerem sacrifícios a seu Deus. A partir desse dia, as pessoas tinham que trabalhar mais ainda do que antes. Então os oficiais dos israelitas se queixaram muito a Moisés e Arão porque foram falar com Faraó e o deixaram furioso com o povo de Israel. Então Moisés tornou ao Senhor dizendo: por que me enviaste? E o Senhor disse a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Faraó logo veria por si mesmo o poder do Deus que ele desprezara, pois o Senhor fez 10 pragas caírem sobre a terra do Egito. Na primeira praga, o Nilo e todas as águas do Egito tornaram-se sangue. Então veio a praga das rãs que cobriram a terra, e a praga dos piolhos e das moscas que estavam em todo lugar. Continuamente mensageiros vinham a Faraó de toda a parte da terra, trazendo notícias das últimas pragas que haviam caído sobre o Egito. O gado adoeceu, homens e animais foram feridos com úlceras. Repetidamente Faraó prometeria deixar os israelitas ir, só para quebrar sua promessa assim que as pragas cessavam. Sempre quando isso acontecia, o Senhor mandava mais pragas. As colheitas foram destruídas por saraiva, gafanhotos invadiram a terra e até o sol escureceu. Então veio a última e mais terrível praga de todas: morte. Ela atingiu o primogênito de todas as famílias egípcias. Até a casa de Faraó veio a morte, matando seu primogênito. E houve muita tristeza em todo o Egito. Mas a praga da morte não atingiu o povo de Israel. Pois como o Senhor ordenara, Moisés disse para todos matarem um cordeiro e passar seu sangue em volta da porta das suas casas. E eles chamaram esse sacrifício de Páscoa ao Senhor, porque Deus fez o anjo da morte passar por cima das casas dos israelitas, para que ninguém do seu povo morresse naquela noite. Os egípcios, cheios de temor, imploraram a Faraó, dizendo: deixai os israelitas irem. Então Faraó chamou Moisés e Arão ao seu palácio naquela mesma noite. Vão embora do Egito, vocês e todo o seu povo. Vão e sirvam ao seu Senhor. Então, após 400 anos, a escravidão do povo de Deus no Egito chegou ao fim. E Moisés e Arão começaram naquela noite a tirar Israel do Egito para a terra prometida de Canaã. Assim os israelitas deixaram o Egito, levando consigo seus rebanhos, gado, prata e ouro e outros objetos de valor que os egípcios lhes deram. Mas enquanto eles estavam indo para o Mar Vermelho, Faraó se arrependeu da sua promessa de deixá-los ir e mandou seus carros persegui-los. E quando os israelitas viram os egípcios vindo atrás deles, se encheram de pavor. Não temam, fiquem quietos. E vejam como o Senhor vai salvá-los dos egípcios. O Senhor lutará por vocês. Então Deus disse para Moisés: dize a Israel para ir adiante. Então o povo viu como o Senhor podia salvar.
Pois quando Moisés, amando de Deus, estendeu a sua vara sobre o Mar Vermelho, as águas foram divididas. E os filhos de Israel atravessaram em terra seca. Mas quando os egípcios os seguiram para dentro do Mar Vermelho, as águas se juntaram e cobriram todos os homens de Faraó. Naquele dia, o Senhor salvou Israel dos egípcios, e o seu povo, grato, cantou uma canção alegre de louvor e agradecimento. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele foi minha salvação.